Oi, gente, bem-vindos, todos apostos. Eu decidi mudar o cenário hoje de novo. Oi, Papo de Mãe, é a Mari, já tô colocando ela no ar, vamos deixar o pessoal entrar um pouquinho. Achei que o assunto hoje é um assunto pesado e, assim, eu decidi sair do escritório do meu home office aqui e montar de novo na janela com esse verde atrás pra gente, né, respirar aqui enquanto a gente fala de assuntos muito reais, muito tristes e muito urgentes, né? Oi, Liz. Oi, Vera Bobrov, muito prazer. Bem-vinda, Dorinha, querida, todos os dias, Dri. Liane, muito bacana. Quero todas as mulheres aqui envolvidas nessa conversa. Eu quero dizer que, apesar de ficar 24 horas disponível no ar, a entrevista aqui no meu Instagram, depois esse conteúdo vai estar na íntegra disponível no meu canal do YouTube Ad Eternum. Realmente, pelo grau de importância, de relevância, é impossível eu permitir que ele fique disponível só durante 24 horas aqui. Então, até amanhã à noite, esse material todo vai estar no YouTube. Eu vou passar o link depois para Mariana e para todo mundo. Vou disponibilizar nas minhas redes sociais. Uma boa notícia também é que muito provavelmente, tô com aí toda a programação das entrevistas para até quinta-feira e toda semana que vem também. Provavelmente também vai sair aquela entrevista com Boris Casoy. A gente está organizando aí um esquema para ele conseguir entrar direto da casa dele e sem ter muito trabalho. Então, muita coisa boa pela frente. E hoje um programa importantíssimo para todas nós mulheres. Porque uma mulher agredida é uma agressão a todas nós mulheres. Isso significa que todas nós podemos um dia ser vítimas. Isso significa que existe um conceito no ar. E para falar do assunto, eu convidei uma amiga de velhos tempos. Vou pôr a Mariana aqui no ar. Agora é aquele negócio de ajeitar aqui o que corta a cabeça, ó. Agora, Mari, vamos ver se está tudo bem aqui com a gente, se não está cortando o pescoço, mas outro dia eu assisti um vídeo, da mulher com o cara entrevistando, né? Eles estavam fingindo ao vivo, e ela falando para ele, vai mais para trás, aí o cara caiu, né? Eu falei, gente, sou eu em casa na hora que eu entro ao vivo, até eu acertar um. Mas meu marido está cuidando aí do negócio. Tudo bem, Má? Tudo, e você? Bem-vinda, saudades. Gente, nós começamos juntas no jornalismo, na redação do SBT, do Telejornal Brasil. Ouso dizer que uns 30 anos atrás, viu, Estela? Não fala, Mari. Eu pulei essa parte, gente. Se bem que eu tô olhando aqui, você é 2 anos mais nova do que eu, porque eu fiz 2 anos de outra faculdade antes de fazer jornalismo. Então, você ainda tá mais nova que eu. Então, por favor, fala baixo. Mas a gente tá bem. Desde sempre, a Mariana sempre foi uma pessoa muito engajada, claro, filha de Ricardo Couto, mas podia não ser. Ela é. E depois de 1000 anos sem a gente se encontrar, a gente se reencontrou aí, você com o programa Papo de Mãe, uns anos atrás, e desde então venho acompanhando seu trabalho. Eu também trabalho com mulheres, né? Mas atendo mulheres na área de carreira, de coaching, de relacionamentos. E por que eu decidi fazer o programa hoje, Mari? Antes de eu te apresentar e tudo mais, né? Cada entrevista que eu tenho feito aqui durante essa quarentena, desde que eu lancei o programa semana passada, teve um motivo que me despertou a tratar daquele assunto ou convidar aquela pessoa. E eu, Estela, atendendo no meu escritório individualmente há 11 anos, nunca uma mulher me procurou por conta de violência doméstica. E, de repente, eu tomei um susto que nessa quarentena, mulheres me procuraram e começaram a relatar
questões de abuso. Eu fiquei, não que eu não saiba lidar com o assunto, é óbvio, né, que a gente, mas enfim, não é o tema da minha vida, é um tema que você milita nele há 20 anos, pelo que eu entendi. Então, nada mais justo do que trazer alguém que pudesse enriquecer a conversa, deixar registrado esse conteúdo, para que mais e mais mulheres possam acessar informações e se sintam acolhidas. Acho que o fato da gente colocar o tema em público, num debate aberto, com certeza é um alívio para muitas mulheres que elas deixam de se sentir loucas, sozinhas e desamparadas. Exato. Mas antes da gente começar a conversa mesmo, vou só apresentar você. É ridículo apresentar você, mas vou apresentar. Não, Mariana, 47 anos, já que ela falou que 30 anos atrás, vou falar a idade. Jornalista, 3 filhos, um de 17, Laura, Isabel 14, o André 12, eu tenho 4 filhos. 29 anos de experiência e ganhei. Não sei se... Uau, ganhei! Mas 29 anos de experiência em televisão, formou-se em jornalismo pela PUC, trabalhou na SBT como produtora do TJ Brasil, foi nessa época que a gente se conheceu, entre 91 e 94. Exatamente por isso que eu estava lá. Depois foi para a Record, eu também fui para a Record, repórter de 94 e 96. Em 96 foi a primeira repórter da Globo News em São Paulo. Gente, a Mariana trabalhando na Globo, foi repórter do Jornal Nacional, fantástico também, né? Também, tudo. Gente, chiquérrima. O povo chato ficar falando aí Globo lixo. Que Globo lixo nada, é o máximo, adoro, gente. Se alguém me chamar para trabalhar lá hoje, eu vou. Quero mais. Que equipe de jornalismo. Eu tiro o chapéu para todos os meus colegas da Globo. Claro, gente. O que é isso? Um jornalismo maravilhoso. Uma qualidade de informação, de produto, de conteúdo. Que é isso? Por favor. Enfim, já entrevistou presidentes, políticos em geral, mas eu preciso falar que venceu, gente. A Mariana venceu um prêmio Vladimir Herzog de jornalismo com um programa feito para a Globo News na categoria de direitos humanos. Eu não preciso falar mais nada, né? Eu acho que isso resume a pessoa que você é e a profissional que você é e qual o seu foco na vida, né? Nos últimos 20 anos, desde que conviveu com Maria da Penha no Ceará, a luta contra a violência doméstica. Coordena no Facebook um grupo criado por ela há 4 anos que já orientou 4.000 vítimas de violência doméstica. Nos últimos anos, participou de diversos eventos ligados ao tema. Ciclo de palestras, violência doméstica até quando a sociedade será conivente, no Memorial da América Latina. E há 10 anos apresenta o programa Papo de Mãe no ar pela TV Cultura. Agora também apresenta o programa Feminista Mari Mulher, na Olá Podcast e no ClickTube. Gente, eu não sei se a Marina Costin está assistindo nossa entrevista. Queria muito que ela assistisse. Manda uma mensagem para a Marina, por favor. A filha da Cláudia, gente, ela precisa escutar essa... Ela adora, adora. Esqueci de mandar uma mensagem para ela. Mas eu vou começar perguntando, Mari. Muito obrigada por aceitar aqui o meu Meet convite. Fala. Eu fiquei feliz com o seu convite. Ai, que bom. Ai, Mari, você é uma graça mesmo. Mas, enfim, você colocou aqui no seu currículo, né, que há 20 anos você conheceu a Maria da Penha e desde então o tema passou a fazer parte da sua vida. Eu quero saber por quê você se engajou nessa questão, o que levou você a realmente tomar isso como uma bandeira na sua vida. Estela, fiquei super feliz com o seu convite, principalmente por esse tema, né? Que eu acho que é um tema que cada vez mais a sociedade precisa tocar nesse assunto. Até pouco tempo atrás, sempre varrido para baixo do tapete, né? As vítimas não falam, as famílias não comentam, fica tudo ali entre 4 paredes. E as mulheres vítimas, como a gente vê, os números são assustadores, até considerados de uma epidemia, e ficam sofrendo caladas, isoladas, reféns da própria vida. Eu comecei a me envolver muito com esse tema, principalmente quando eu morei no Ceará, isso no ano 2000, faz 20 anos. Quando eu era repórter da Globo, eu fui passar 2 anos no Ceará como repórter da Globo lá no Ceará. Eu fiz matérias para o Jornal Nacional, para o Fantástico, fazia matérias para os jornais de rede. E eu me lembro que uma das matérias que mais me impressionaram foi uma matéria um dia que eu fui numa segunda-feira na Delegacia da Mulher no Ceará, 20 anos atrás.
e a fila de mulheres espancadas no fim de semana pelos seus maridos dava volta no quarteirão da delegacia. E aquilo me chamou a atenção, porque eu tinha 26 anos, né? Era algo que eu falava, como pode, né? E eu entrevistando aquelas mulheres, me lembro de algumas frases, eu falava, a mulher com o braço quebrado, com o olho roxo, e elas falavam, não, mas ele é um homem bom. A mulher sempre querendo justificar a agressão, né? Ah, porque ele bebeu, que é assim até hoje, ou porque ele bebeu e fez isso, ou está desempregado, e sempre se colocando num lugar como se ele fosse a vítima, né? Então, primeiro, a gente tem que desconstruir tudo isso. A vítima é a agredida, seja por uma agressão física ou emocional e psicológica, que a gente sabe que às vezes são até mais graves, né? A gente vai falar disso já já. Já já quero entrar nesse tema aí, nessas diferenças. E nessa época não tinha a Lei Maria da Penha ainda, e eu, assim, comecei a ouvir, fiz matérias, ouvi histórias de mulheres agredidas lá, comecei a pesquisar muito essa questão do machismo, porque eu acho que a origem da violência doméstica está na sociedade ainda machista, do homem, e daí a gente pode também falar sobre o que é machismo, o que é feminismo, mas desse homem que se acha dono da mulher e trata a mulher como se fosse uma posse, né? E a partir do momento que não, as coisas não andam como ele espera, ele se acha no direito de agredir. E fiquei sabendo da história da Maria da Penha, porque era muito comentada lá em Fortaleza, na época, né? O caso dela. Como eu disse, ela não tinha virado lei, a lei é mais recente, de 13, 14 anos para cá. Então, passei a fazer muitas matérias nesse sentido, mas eu vi, às vezes, ainda a dificuldade de emplacar. Depois que eu voltei para São Paulo, aconteceu na casa da minha mãe. A filha da faxineira dela foi assassinada a facadas pelo ex-marido, que não aceitava o fim do relacionamento, na frente da filha de 4 anos. Então, era uma tragédia completa, né? Nossa. Jovem, assassinada a facadas. E daí, assim, as histórias começam a aparecer perto de você. E eu comecei a lutar dentro do meu trabalho, falar como jornalista, como eu posso ajudar, né, essas mulheres e essa situação. É divulgando, é falando, é brigando para colocar isso na imprensa, não como mais uma briga de marido e mulher, ou aqueles títulos, né? A mulher é assassinada porque traiu o marido, como se o marido fosse a vítima, de novo, né? Justificando o assassinato. Então, passei a fazer reportagens nesse sentido. E a falar sobre isso, e daí aí você começa a conversar, as pessoas próximas começam a se abrir, você percebe que um monte de amiga vive relacionamento abusivo. Fui estudar sobre isso e continuei, mesmo com o papo de mãe, né? Porque é um papo de mãe. Quantas mães, essas mulheres são mães que são agredidas. Um dos primeiros programas que a gente fez, Estela, quando o programa ainda ia ao ar pela TV Brasil, foi sobre violência doméstica e a Maria da Penha veio do Ceará para participar do programa. E 4 anos atrás, eu resolvi criar esse grupo no Facebook, porque eu pensei como que uma rede social pode ser utilizada de uma maneira positiva para ajudar essas mulheres que estão sofrendo dentro de casa, né? E imagine, em 4 anos a gente está com 4.000 mulheres, não é pouco, né? Depois eu explico um pouco melhor como o grupo funciona. Tá. Uhum. Mas Só assim, uma dúvida, na época que você estava morando no Ceará, você conheceu a Maria da Penha? Eu cheguei a entrevistar a Maria da Penha para uma dessas reportagens, né? Uhum. E aí, assim, sempre mantive um contato à distância e sempre fui acompanhando. Ela é uma ídola para mim, assim. E quando surgiu a lei, acho que quando a gente fez o programa, a lei tinha uns 2 anos, né? Aí ela veio e a gente começou a participar de outros eventos, comecei a participar de outros eventos com a participação dela também. E sempre buscando valorizar a imagem dessa mulher, que eu acho que a gente tem que valorizar. Ela hoje tem um instituto chamado Instituto Maria da Penha, que faz um trabalho de prevenção, principalmente em escolas. Onde ele fica? Lá em Fortaleza, eles atuam bastante no Ceará e em Pernambuco, que a vice-presidente do Instituto, a Regina Célia, é de Pernambuco. Uhum. E eu, até hoje, tenho lutado muito para trazer esse trabalho do Instituto Maria da Penha para São Paulo, espalhar para outros estados. Eu acredito que todas as ações deviam se concentrar na figura dessa mulher, no que ela representa. Para quem não conhece a história da Maria da Penha, ela escreveu um livro que chama Sobrevivi, Posso Contar, que ali você entende
esposa da vítima da violência doméstica, né? Ela, a Maria Travou, da Penha travou. ficou na cadeira de rodas porque ela levou um tiro nas costas do marido enquanto ela estava dormindo. E ele ainda tentou simular como se fosse um assalto, né? Então, Nossa, e daí aí eu passei a manter bastante contato e fui criando uma rede, sabe, Estela, assim, com promotoras, delegadas, outros jornalistas, mulheres envolvidas nessa causa, porque eu sinto que até hoje ainda falta uma conscientização da sociedade para que a própria sociedade não seja conivente com essa violência doméstica. A gente tem obrigação de lutar, mesmo que você não conheça ninguém, né? Mas, poxa, quando alguém ouve uma mulher pedindo socorro no meio da noite e não liga para a polícia, está sendo conivente com a está violência. sendo conivente. Eu quero É. falar disso também, mas eu quero entrar num assunto dentro do tema, Mariana, que eu acho de extrema importância. E quando a gente fala de violência doméstica, automaticamente se imagina a mulher sendo espancada, a mulher sendo agredida fisicamente, mas violência doméstica também inclui abuso emocional, abuso psicológico, e eu acho que dentro do processo de violência doméstica, antes de chegar na violência física, no abuso físico, com certeza se passou um processo, e que esse processo começou, com certeza, com abuso emocional, com abuso psicológico. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais, porque tem, assim, o processo, pelo que eu entendo, é o seguinte, o homem começa a cometer abusos pequenos, emocionais, mexendo no psicológico e na autoestima, na autoimagem da mulher, e a mulher não percebe. Quando ela vai se dar conta, ou quando a coisa já se transformou em algo muito crônico, ela já perdeu totalmente a sensibilidade e a noção do que é certo ou errado, e ela fica confusa. Então, é muito importante, eu acho, a gente falar do abuso emocional, do abuso psicológico, porque ele é a porta de entrada para o caminho que chega na violência física. E se ele já é entendido desde o começo como algo que a mulher precisa se afastar, parar e se proteger, com certeza vamos evitar que isso chegue nos números de mortes, né, de feminicídio. Então, fala um pouquinho, o que é um abuso emocional? O que podemos caracterizar como abuso psicológico? Estela, tem vários aspectos aí, e isso é fundamental que a mulher, que a gente fale para que a mulher perceba, porque muitas vezes essa mulher já está num relacionamento abusivo, agressivo, faz tempo, mas quem está dentro da situação não consegue perceber, mesmo que as pessoas no entorno avisem para ela, isso não é legal, porque o próprio homem, esse perfil desse homem agressor, né, eles tem algumas coisas que são muito comuns a todos eles. Então, eles fazem parecer no começo de um jeito, até como se fosse um cuidado, né? E as mulheres muitas vezes também confundem, por exemplo, um ciúme excessivo como se fosse amor e cuidado. Já é um sinal de alerta. Então, a gente tem que ficar atenta a esses sinais, né? A promotora Valéria Escarance, do Núcleo de Gênero do Ministério Público de São Paulo, tem um trabalho super importante preventivo. Ela fez uma cartilha chamada Namoro Legal. Namoro legal? Namoro Legal. Tem no... Eu não entendi, mas amor legal? Namoro. Namoro legal, porque tudo isso eu vou deixar depois por escrito. Tá. Namoro então, legal. Essa cartilha Namoro Legal, as pessoas podem baixar no site do Ministério Público de São Paulo. Ela foi feita focada em mulheres jovens, mas serve para todas as mulheres. Ali tem várias dicas de como identificar um relacionamento abusivo e daí sim para cair fora, porque não vale a pena continuar. Então, hoje a gente trata, né, das mulheres que já são vítimas, mas o mais importante, daí até como pais e mães, é criarmos nossos filhos para que as meninas não se tornem vítima e para que os meninos não se tornem agressores, para a gente parar com esse ciclo. Mas ok, como fazer isso? Vamos para o como. Então, daí serve também para as mulheres que já são mais adultas e estão num relacionamento. Então, como é que faz? Claro, as meninas entenderem, aí falando dos nossos filhos, né, que os direitos iguais, direitos e deveres iguais,
que não tem essa de que o homem manda e a mulher obedece, que já passou essa coisa de pátrio poder, o homem é o chefe da casa. Hoje em dia a gente fala em poder familiar, tudo é dividido com respeito. Então, assim, o primeiro grito, cai fora. E tem que... Porque muitas vezes aí já está apaixonada, tem aquela coisa, mas tem que identificar esses sinais como sinais de perigo. Então, quando tem muito ciúme, possessividade, reclama da sua roupa, mas reclama de um jeito como se estivesse cuidando de você, como se você não... Ah, você não fica tão bem de mini saia, coloque uma saia longa, mas no fundo é porque não quer que você saia mostrando as pernas, né? Então, e a própria Maria da Penha diz que a violência emocional, psicológica, muitas vezes é pior que um tapa na cara, porque você leva um soco na cara, também fica roxo, até para você ver aquilo como uma violência é mais evidente. Sim. Agora, aquela que vai te corroendo aos poucos por dentro, é difícil você ver identificar essas manchas roxas internas, né? Uhum. Então, e a mulher, o que acontece? Porque os especialistas falam muito no ciclo da violência, que é comum a esses casais, quando existe esse agressor que tem esse perfil possessivo, né, e agressivo, com uma mulher normalmente que é aquela mulher que acha que vai ajudar, que o amor resolve tudo. E a própria mulher, quando o homem é agressivo, olha para ele como se ele fosse uma vítima, ou ele é vítima de uma família que não foi legal, que não mostrou amor para ele, então eu vou ajudar este homem, né? Só que não adianta. Então, muitas vezes, a mulher entra num ciclo que é assim, vem a agressão, e daí, mesmo que seja um xingamento, depois vem um pedido de desculpa. E aquela mulher fala, ele vai mudar, né? Porque parece que ele vai mudar. Às vezes ele se arrepende de fato. Aí eles ficam um período bem, mas vai acontecer de novo, né? A não ser, o que é muito raro, que esse homem aceite passar por um tratamento psicológico. Ia falar isso agora. Quer dizer, existe o caminho dos dois reconhecerem que pode ser pedido uma ajuda, não necessariamente ele não vai mudar, vou sair, não. Pode-se dar a chance de se trabalhar juntos com uma terapia, né? Quer dizer, tem esse caminho também, tem essa opção. O que a gente percebe pelo grupo, que a gente atendeu 4.000 vítimas, né? 4.000 casos de perto, e pelos históricos, assim, uma vez que existe a agressão, ela vai se repetir. Se não houver uma interferência, pode ter uma primeira tentativa desse homem se tratar, mas aí é ir se tratar mesmo. O que a gente vê, Estela, é que em 98% dos casos esse homem não vai se tratar. Ou ele finge que vai e depois não faz o tratamento corretamente. Até me surpreendeu uma vez, quando entrevistei um juiz, que ele disse que quando esse homem se trata, e tem grupos de homens agressores, existem resultados positivos. O problema é que esse homem não se trata. E daí até quando essa mulher vai fazer uma aposta dessa? Né? Principalmente se ela está sendo agredida. Porque daí, assim, ela deu uma chance, o cara agrediu de novo, deu outra chance, agrediu de novo, o resultado final pode ser um feminicídio. A gente sabe que pode. Eu queria falar um pouquinho mais desse perfil da mulher. Parece que meu marido está me passando perguntas aqui. Falaram que tem outra cartilha aqui, né? Chamada Vire a Página no Ministério Público, né? Foi isso que me falaram. Tem várias ações. Tem uma ação que chama Tem Saída. Porque aí, assim, tem ações já voltadas para a mulher que vive a violência doméstica, tem saída, né? Então, tem saída. Dá para você sair desse relacionamento e viver, e tem vida fora desse relacionamento. A namoro legal, ela é mais preventiva. A Vire a Página é mais também, se não me engano, para essa mulher que virar a página, né? Entendi. Chega uma hora que você precisa, até pelos seus filhos. Porque muitas mulheres acham que precisam continuar num casamento pelo bem dos filhos. Mas se este pai agride a mãe, mesmo que psicologicamente tal, indiretamente ele está agredindo os filhos também. Então não adianta dizer que o seu marido agressor é um bom pai, porque se ele agride a mãe dos filhos, não é um bom pai. Né? Excelente, concordo. Eu quero entrar um pouco na questão da fragilidade da mulher.
Só que a Marília está falando que vire a página, fala do ciclo da violência. Deixa eu só aproveitar que ela falou isso, Estela, porque esse ciclo da violência que precisa ser interrompido. E daí, assim, gente, tá sofrendo violência, tem que se separar. Não tem jeito, tem que denunciar, se separar. Pode ser, principalmente se você já deu a primeira chance, não dê a segunda, né? Porque não, é que não vai em frente mesmo, e esses homens, eles são realmente perigosos. Mas, assim, todas essas... o que a gente vê é isso. Na hora que a mulher toma essa coragem de romper o ciclo da violência, ela vê que ela é capaz. O problema é que ela já está tão destruída emocionalmente ali que ela não consegue perceber. E a promotora Valéria Scarenzi, de novo, estava me contando essa semana que existe um estudo que fala do trauma. Então, assim, você vem de uma família que, né, todo mundo se tratava bem, tal. De repente você está num relacionamento teoricamente amoroso de um homem que precisa te cuidar e ele te trata mal. Isso é um impacto, né? Isso é um choque. E todo choque dá um trauma. E a Valéria estava explicando que existem estudos que o trauma afeta uma glândula, chama amígdala cerebral, um negócio assim. Uhum. Que tira de você a sua capacidade de reação. Por isso que as pessoas, eu acho um absurdo, né? Quando falam assim, mas ela tá lá porque ela gosta de sofrer, porque ela gosta de apanhar. Nenhuma mulher gosta de sofrer ou gosta de apanhar. Ela se sente refém da própria vida sem... Por isso que a gente precisa ajudar. Porque é muito difícil para essa mulher sair sozinha. Entendeu? Eu quero falar um pouquinho dessa ajuda anterior, porque eu acabo conectando um pouco dessa facilidade em se deixar abusar aos poucos, uma questão de autoestima, de medo de ficar sozinha. Eu acho que as mulheres, elas têm muito mais medo do que os homens de ficarem sozinhas, de não serem um par, não ter um par. Você sabe, Estela, até que a gente nota, deixa eu só arrumar a luz aqui, vai caindo a luz. Também nesse ciclo da violência, fala-se muito da dependência, que muitas vezes as pessoas falam, ela depende financeiramente. A pior dependência é essa que você está falando, é a dependência emocional, porque tem muitas mulheres vítimas de violência doméstica que são independentes financeiramente. Eu já atendi, assim, médica, advogadas, né, que vieram, eu atendi, eu sou jornalista, eu faço a ponte, né? Eu posso dar orientação, dar informação para essa mulher e mostrar os caminhos que ela busca para solucionar. Se ela precisa de psicólogo, psiquiatra, promotor, advogado, delegacia, polícia, né? Tá apanhando na hora, precisa chamar a polícia. Mas, então, assim, você vê que, de fato, a violência doméstica, ela não escolhe idade nem classe social. Então, tem desde o namorado de 14 anos que está sendo abusivo, até em relacionamentos na terceira idade, assim. Então, é bem grave. Vamos falar um pouquinho de números, Mari? Existe alguma medição? Eu queria saber se você tem dados, né? Se existem dados coletados em termos de Brasil, estados, São Paulo, classe social. Você acabou de falar que não escolhe, mas enfim, existe alguma medição? E se existe já alguma medição que comprove que na quarentena, para a gente é uma obviedade, é claro, né? Mas existe alguma forma já de medir que realmente houve esse aumento de violência doméstica durante o período de isolamento social? Então, eu separei aqui alguns dados até mais recentes, porque eu tenho feito alguns levantamentos, conversei com muita gente essa semana. Eu conversei, inclusive, com a própria Maria da Penha, e ela me disse o seguinte, eu anotei aqui, que logo que começou a quarentena, ela disse que pensou, a primeira coisa que ela pensou, e agora? Como ficarão as mulheres que estão em relacionamentos abusivos ou confinadas com seus agressores? Uma coisa importante que ela fala, viu, Estela? Frase da Maria da Penha. Nenhum homem se torna agressor pelo isolamento social, nem por estar desempregado, nem pelo consumo de álcool ou drogas. O que já existe já é um homem agressor, né? E daí, nesse período de confinamento, aliado muitas vezes, aí sim, ao consumo de drogas, álcool, tal,
vai desencadear reações ainda mais violentas. Mas ninguém vira um agressor agora no isolamento e assim, são situações que já vinham de antes, né? Mas acho que se cria mais oportunidades, né? Porque o convívio é maior. Sim, sim. Daí Potencializa. a própria Valéria Scaranci falou aqui, quer ver? Ela citou uma coisa bem interessante, deixa eu ver se é aqui. O que acontece no momento de isolamento, né? Gera uma tensão maior, um controle maior, que é o aumento da vigilância sobre aquela mulher, né? Porque já é um homem controlador. Se tem ainda o consumo de bebida, é um agravante, mas não é uma justificativa, né? É sempre bom a gente retomar isso, não é assim, ele me agrediu porque ele bebeu. Não, ele te agrediu porque ele é um agressor, né? E daí problemas financeiros. Então, junta tudo. E daí tem informações de agora, o Ministério Público divulgou há uns 10 dias o primeiro levantamento do isolamento dos números, né? Uhum. E daí o que eles constataram é que, aqui, ó, foi uma nota técnica divulgada pelo Ministério Público de São Paulo, mostrou que no estado de São Paulo, em março, houve um aumento de 51% das prisões em flagrante em casos de violência doméstica. Isso quer dizer que mais gente chamou a polícia, de fato, porque o que eles disseram é que tem uma vantagem que, como está todo mundo em isolamento, os vizinhos também estão mais atentos para chamar a polícia, né? Então, que daí são essas prisões em flagrante. E houve um aumento de 29% de solicitações de medidas protetivas, isso em relação ao mês anterior. Uhum. Medida protetiva é quando a mulher está sofrendo essa violência, ela faz um boletim de ocorrência e pede a medida protetiva para solicitar o afastamento do agressor, né? Eu quero só chamar a atenção, Mari, que você falou nesse levantamento, você citou a participação dos vizinhos. Gente, como isso é importante, né? Porque tem que agir, não dá para realmente escutar e não chamar alguém. As pessoas têm muito medo de interferir, de chamar alguém. Até me surpreende que, pelo levantamento, o isolamento levou os vizinhos a participarem ativamente, né, dessa proteção. Mas isso é um alerta que tem que ficar para sempre, sempre e para sempre, porque é impossível os vizinhos não escutarem um momento de violência. Não dá, é impossível. Escuta os gritos, escuta, não tem como. E como que um vizinho que escuta os gritos, o que ele tem que fazer? Qual é o caminho? Quer dizer, o cara vai ligar para a polícia, vai se sentir mal, vai bater na porta, tem medo de ser agredido. O que faz com isso? Então, tem vários caminhos, Estela. O que todos os especialistas falam, assim, o principal você está ouvindo uma mulher ser agredida, pedindo socorro agora, liga 190. E pode ser uma denúncia anônima, você não necessariamente precisa se identificar. Porque muitas vezes essa mulher que está sofrendo agressão não tem como pegar um telefone e ligar. Então, alguém precisa ligar para salvar a vida dela, né? Então, ligar 190. Quando você sabe que já acontece, tal, que já existe uma situação ali, mas não está acontecendo naquele momento, pode ligar 180. Até para você, se alguém da família, para pedir orientação, né, para falar de algum caso, liga 180. Outro telefone que pode ser usado no momento da emergência que está acontecendo naquela hora a violência é o 153, para onde tem Guarda Civil Metropolitana. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, que tem a Guarda Civil Metropolitana, o 153 serve para o Brasil todo, mas aí você aciona a Guarda Civil daquele município, né? E aqui em São Paulo, inclusive, a Guarda Civil Metropolitana tem o projeto Guardiã Maria da Penha, eles fazem o cumprimento das medidas protetivas. Então, é o seguinte, todas as mulheres com medidas protetivas, o ideal é que elas estejam acolhidas nesse projeto Guardiã Maria da Penha, porque se o agressor descumprir a medida protetiva, ele tem que ser preso imediatamente. E daí liga o Guardiã Maria da Penha já faz uma ronda nessas casas dessas mulheres para garantir que a medida protetiva esteja sendo cumprida e em caso, né, no caso do agressor descumprir, aciona a Guarda Civil e ele vai preso.
nesse período de março, estão dizendo aqui que foram 2 prisões por descumprimento de medida protetiva aqui em São Paulo. E aqui, ó, a Maria da Penha está falando, um recado, né, que eu anotei aqui que ela deu. Denuncie, procure um canal que mais se adeque às condições que esteja vivenciando no caso da vítima e denuncie a violência que está sofrendo. E é importante a vítima também falar com alguém. Alguém precisa saber o que ela está passando, sabe, Estela? Uma amiga, um parente, porque a mulher muitas vezes fica com vergonha, ou aquela história, né? O cara parece tão bom marido que ninguém vai acreditar nela. Então, assim, nunca duvide de uma mulher quando ela diz que precisa de ajuda, que está sofrendo violência. Tem muita informação. E daí tem o caso agora da mulher que está em isolamento com o agressor. Como é que ela faz? Né? Como é que ela faz para sair dessa situação? Porque às vezes ela não consegue ligar. No grupo do Facebook, a gente tem recebido pedidos de socorro aqui de mulheres que falam que estão sem telefone, que o marido tranca no banheiro. Então, tem alguns recursos. Um deles é você deixar sempre algum amigo acionado e, se você pelo menos tiver como mandar uma mensagem, né, manda um código que seja. Eles falam isso, manda uma palavra. Não precisa ser socorro a palavra pode ser, né, sei lá, sanduíche. Aquela pessoa já sabe que tem que chamar a polícia. Outro recurso que está sendo muito utilizado é o boletim de ocorrência eletrônico. Então, se a mulher não pode sair de casa para ir até uma delegacia, nos estados onde tem o boletim de ocorrência eletrônico, no boletim, ela já pode, inclusive, solicitar medida protetiva. Mas diz que é muito importante, ao fazer um boletim de ocorrência, aí ela tem que dar os dados reais dela. Tem que dar o nome verdadeiro, o endereço, mas daí é uma chance da polícia ir lá, tirar o agressor e colocar ela com uma medida protetiva. No final, eu vou dar, no final ou nos comentários, tem uma campanha da Federação Israelita de São Paulo também, um projeto maravilhoso. Eu também. Eu quero falar, a gente fala dele. Daqui a pouco eu tenho uma pergunta que o Felipe Klaas mandou. Ele quer saber o que acham sobre prevenção com prática de defesa pessoal. Quer dizer, ensinar as mulheres defesa pessoal para que elas possam se defender dos agressores. O que você acha disso? Eu vou dar uma opinião aí pessoal, não sei o que acham outros especialistas mesmo no assunto. O ideal é você não precisar chegar a esse ponto, né, Estela, de ter que se defender, né? Porque o que mais assusta nos casos de feminicídio é que a maioria das mulheres é morta dentro de casa e por alguém que dizia amá-la. Então, essas mulheres estão sendo assassinadas. Elas sofrem mais risco, né, de perder a vida dentro de casa do que na rua. E elas estão sendo assassinadas por quem, teoricamente, amava ou deveria cuidar delas. Né? É o que a Gilmar acabou de colocar aqui. Boa tarde, Mariana. Você concorda que o erro de muitas está em não abrir mão do relacionamento logo no início, quando muitos já dão sinais de que se tornarão possíveis agressores? Esse é o problema, né? Eu acho. Se já deu sinal, é que a gente, muitas vezes, você é nova no começo de um relacionamento, por isso que tem que ter essa conscientização. Por isso que quanto mais a gente falar antes dessa mulher até se apaixonar, quanto mais ela souber, putz, isso é um sinal de alerta, isso aqui mostra que eu tenho que cair fora, né? Ciúme não é demonstração de amor. Na hora que ela está começando o relacionamento, se ela consegue identificar esses sinais e cair fora, é o ideal. Né? O problema é que se você não fala, a pessoa não sabe identificar. Aí daí, quando identifica, já está dentro do ciclo da violência e fica mais difícil sair. Eu quero falar um pouquinho de casos reais, para que as pessoas possam se identificar e para que você, através desses exemplos, mostre os caminhos que podem existir. Eu queria começar trazendo... Ai, o meu brinco aqui. Eu queria começar, tô agitada aqui, aí fico agitada. Mas vamos falar de uma mulher que está casada, sei lá, mais de 10 anos, já tem filhos com um parceiro, se tornou 100% dependente financeiramente do parceiro, e o abuso psicológico, não físico, começou a aumentar,
E nesse tempo de quarentena se tornou insuportável. A mulher não tem conta corrente, não tem dinheiro, não tem para onde ir, não tem apoio da família, não, enfim, o que uma mulher que está sofrendo um abuso psicológico, um abuso emocional, que não deixa mancha no rosto, né? Que não tem ajuda financeira alguma. O que ela faz? Para onde ela corre? Existe alguma chance? Existe algum caminho? A observação, eu li hoje, estava pesquisando sobre o tema, e parece que eu vi que existe uma ajuda da prefeitura para mulheres que querem sair de casa e sofrem abuso. Não sei se isso é real, eu não me Esse aprofundei. projeto Tem Saída, que eu comentei. O projeto Sem Saída. Tem Saída. Tem saída. Uhum. E aí, uma pessoa, como é que faz numa situação dessa? Estamos falando de isolamento social, zero condições financeiras, dependência financeira 100%. O que faz? Então, realmente eu entendo que cada caso é único assim, e essas mulheres se tornam reféns de vários aspectos, né, Estela? Eu anotei vários pontos aqui. Eu acho que, num primeiro momento, acho importante a gente falar de casos até para servir como prevenção para outras mulheres. Sim. Uma coisa que a gente fala muito é a mulher num relacionamento precisa sempre, não pode se deixar ficar tão dependente nessa questão financeira. Ela precisa saber quanto que esse marido ganha se ela não trabalha, quanto que ele ganha. Ela precisa ter a conta corrente dela, a independência dela dentro do casamento. Mas não adianta a gente dizer isso para alguém que já está, né, avançada nessa situação. Uhum. Alguém aqui até comentou, esses homens são muito manipuladores. São sim, por isso que a gente precisa se informar para identificar essa manipulação, né? E não se deixar levar. Agora, o que eu entendo que as mulheres precisam saber também, quando elas falam, eu não tenho dinheiro nenhum, eu não tenho para onde ir, eu não trabalho. Qualquer mulher numa situação assim, que ela não trabalha dentro do casamento, ela tem direito a receber pensão em caso de separação. Então, assim, né, ele vai ter obrigação de pagar a pensão para essa mulher. E daí, assim, não tem dinheiro nem para o advogado, tem defensoria pública, vamos lá, vamos atrás, tem promotoria, tem Ministério Público. Então, e eu acho que as mulheres também têm que entender que muitas vezes não querem abrir mão de uma condição financeira, mas nada mais importante do que a sua liberdade, a sua paz, você poder deitar na cama e saber que você vai acordar viva sem viver no inferno, né? Então, às vezes tem que zerar e começar tudo do zero mesmo. Tem mulheres que estão correndo risco de vida, que saem de casa e vão morar em casas de passagem para terem segurança, tira os filhos até da escola, para realmente fugir desse agressor, né? Uhum. Agora, o que eu entendo que é uma dificuldade grande quando existe essa agressão psicológica é como é que você prova, né? Se você for querer denunciar, no caso... Porque uma coisa é você estar sofrendo esse relacionamento abusivo, pedir a separação e daí entrar com um processo de separação, de divórcio, vai pedir pensão, porque se tiver filhos, a obrigação de pagar pensão para os filhos vai ter, não tem jeito. Se ela não tem filhos, mas ela não trabalha, ela, por um período ela vai ter o direito à pensão também. Então tem que entender isso, porque os homens também, eles costumam, a primeira ameaça deles é dizer que vai deixar a mulher sem nada, e que vai tirar todo o dinheiro dela, que ela não vai ter casa, que ela não vai ter comida. Outros ameaçam tirar o filho para dizer que ela é louca, né, que o problema está com a mulher. Então, precisa entender isso, precisa dar o primeiro passo, não tem como ficar numa situação dessa, isso não é vida. E daí, assim, se ela é de São Paulo, e agora outros estados têm também, um lugar muito bom, assim, que vai ajudar muito aí até a Casa da Mulher Brasileira. Eu já conheci a casa, em São Paulo foi inaugurada em novembro. Eu tenho aqui até os dados da Casa da Mulher Brasileira, porque é o seguinte, lá ela vai ser orientada e muitas vezes ela já sai até com um boletim de ocorrência e uma medida protetiva, se for o caso, né?
Uhum. alertando essas mulheres que sofrem violência psicológica, que a questão das provas, Estela, porque muitas vezes vão pedir provas. O que é prova? Ameaça pelo celular, dá print em tudo, guarda tudo, se esse homem te escreveu, bilhete, não sei o que, isso tudo pode ser usado como prova. Ligação, tenta gravar a ligação, tenta gravar a conversa, tenta gravar... E tudo isso pode ser utilizado como prova. Então, a gente precisa pensar também como que a gente vai se proteger. O que você puder coletar de provas sempre vai ajudar num processo de violência doméstica. E testemunhas também, se tiver testemunha. E os próprios filhos podem ser ouvidos como testemunhas. Essa parte é bem complicada. Mas às vezes tem algum funcionário da casa, é complicado, mas assim, tem que ficar atento a isso. Eu quero falar um pouquinho, acabei de olhar o relógio, porque o Instagram dá 1 hora de entrevista, né? Se for o caso, até começaria um segundo bloco, não é o que eu gosto, porque aí fica toda a informação num link só quando eu baixar para o YouTube, sabe? Então, olha, eu queria que você falasse um pouquinho do seu grupo no Facebook, como ele funciona, quais os resultados, porque talvez acho que nesse momento seja a porta, a janela, né? Para realmente a mulher conseguir começar a pensar em como sair disso, né? Tá aí no isolamento, então nada melhor do que rede social nesse momento que está sendo mesmo a janela para o mundo. Como é que funciona seu grupo? Como faz para participar? Como é que funciona? Qual é o trabalho feito lá dentro? Tá, eu vou falar do grupo e daí depois eu rapidamente só falo um pouco mais da Casa da Mulher Brasileira, que para quem puder, que daí tem que ir até lá, né? Mas o grupo é uma ajuda para quem não está saindo de casa. Então é o seguinte, o nome do grupo é Violência Doméstica Grupo de Apoio. Digitando isso no Facebook, provavelmente é um dos primeiros que aparecem lá, mas para você identificar tem a foto de uma flor cor-de-rosa. O grupo é fechado por questões de segurança, porque a gente quer ter garantia de que os agressores não estão entrando lá, para que essas mulheres realmente se sintam seguras. Muitas vezes, as mulheres que pedem ajuda nesse grupo, é o primeiro passo que elas deram. Elas nunca falaram nem com a mãe sobre isso, né? Então, você vai solicitar para entrar no grupo e quem coordena comigo é a Marisa Marega, que é uma outra jornalista, e ela tem algumas perguntas que ela faz lá para poder aceitar, até para ter certeza de que não é um perfil falso, de que é realmente alguém que está precisando de ajuda. Isso é importante. Então, a gente tem alguns critérios, principalmente para garantir a segurança de quem está ali no grupo, não só de vítimas, como dos profissionais voluntários que estão lá para orientar, que a gente criou uma rede de profissionais voluntários. Sabe uma coisa que a gente sempre desconfia, Estela? Às vezes a mulher vítima de violência que pede para entrar no grupo, na foto do perfil, ela está com o marido. Isso já demonstra um risco muito grande de possessividade e de que aquele marido tem a senha dela. Então, tem o marido ter a senha da mulher, gente, hoje em dia, principalmente nesses casos de abusos, pelo amor de Deus. Tem casais que têm o perfil do casal. Até quero acreditar que em alguns casos é algo saudável, né? Mas em geral demonstra uma possessividade. Então, a partir do momento que ela é aceita no grupo, o que eu vejo que ajuda muito ali? Quando ela coloca o relato dela, que ela se sente segura ali, primeiro que ela vai ter essa orientação mesmo. Tem gente que mora no interior, que não tem tanto acesso, tudo depende muito da situação de onde essa pessoa vive. A gente já atendeu mulheres brasileiras fora do Brasil também, em Portugal, na Suíça, na Alemanha. Então, primeiro a gente vai ver onde ela vive e qual é a situação real dela, para que tipo de orientação ela precisa. Então, no primeiro momento, tem gente que precisa só de um auxílio psicológico, às vezes jurídico, às vezes só de ouvir outros depoimentos, ela ainda não entendeu que ela está nem num relacionamento abusivo. E a troca de experiência entre as vítimas é enriquecedora. Porque só uma mulher que já passou por isso é que entende outra mulher que passa por isso. Essa terapia coletiva, né, dentro do grupo, ela realmente deve começar a fazer a pessoa... É aquilo que eu falei no começo, né? A pessoa não se acha louca, a pessoa começa a clarear um pouco a visão da realidade que ela está vivendo, por isso que eu estou fazendo esse programa e vou divulgar esse link depois nesse YouTube, minha filha, até o povo se encher, o povo já se enche de mim assim, vai se encher mais. Porque
Se salvar uma, eu já estou feliz. Eu encomendei 10, mas salvei uma, eu estou satisfeita. Eu quero falar um pouquinho das campanhas. Eu recebi uma campanha linda, acho que da Natura, que fica lá um maquiador fingindo que está ensinando uma maquiagem, né? E pede para a mulher colocar o fone e depois troca a fala, né? Ele continua fingindo que tá falando. Também foi lançada essa campanha da Federação Israelita, que gente, eu não programei nada, mas no dia da Internacional da Educação eu entrevistei a Cláudia Costin. Não, parece coisa de louco, juro. Aí a federação lançou essa campanha hoje, eu falei, gente, é o dia que eu vou fazer entrevista. Então, assim, essas campanhas, não sei se eu tô aqui, tem as informações, gente, alguém da federação, Liane, põe as informações da campanha aqui, que depois eu vou disponibilizar o vídeo. Eu tenho aqui, você sabe que me mandaram? Me mandaram também, mas eu consegui... Porque eu conversei com a Miriam Wasserman, né, que é da coordenadora do grupo. E ela me falou que tem esse programa de acolhimento à mulher vítima de violência doméstica da comunidade, né? A iniciativa da Federação Israelita do Estado de São Paulo, através do Grupo de Empoderamento e Liderança Feminina. E daí elas têm um telefone, que é o... Pode falar. Posso falar? É 011 30 88 0024. Eu vou colocar tudo depois aqui nos comentários, disponibilizado, inclusive no YouTube. E vou também postar bastante os vídeos que eles estão produzindo. A minha pergunta é, essas campanhas dão... Hã? Tem um e-mail também, acolhimento@fisesp.org.br. 3088-0024 é o telefone e @fisesp.org.br. Eu quero saber, essas campanhas dão resultado? Elas chegam onde é preciso? As pessoas estão com receio de postar e repostar as campanhas contra a violência doméstica. Qual é o papel que a gente tem hoje em divulgar essas campanhas? Aonde elas precisam chegar? Realmente existe um retorno dessas campanhas? Quais são as ações que nós, seres humanos aqui sentados em nossas casas, que são contra esse tipo de coisa, podemos fazer para ajudar? Olha, eu acho que compartilhar essas campanhas e esses meios de denúncia e falar e explicar, quanto mais, melhor. Porque é aquela história de ficar, né? Como é que é? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É tentar mudar o comportamento da sociedade, conscientizar não só a vítima, não só o agressor, mas a todos no entorno. Porque, às vezes, uma mãe e um pai nem sabe que a filha está passando por aquilo. E se eles veem uma campanha, começam a ouvir falar, tal... até eles podem ficar atentos, porque às vezes essa mulher, ela, né, tá numa situação tão horrível que ela nem sabe como pedir ajuda. E se a ajuda já vem de fora, se alguém estende a mão para tirar ela ali do... Ai, caiu agora? Não sei. Eu tô aqui. Voltou. Voltou? Tá. Mas é isso, de estender a mão para a vítima, né? Para salvar essa pessoa. Então, às vezes, a família não está percebendo. Então, quanto mais a gente divulgar, sem dúvida que eu acho que é melhor, né? E quanto mais a gente puder falar, volto a ressaltar a figura da Maria da Penha, que está aí, né? Ler o livro da Maria da Penha, entender o que é a Lei Maria da Penha, entender que a lei também coloca como crime a violência psicológica, né? Quer dizer, o homem não pode falar qualquer coisa para uma mulher, tudo bem, é criminoso, né? A gente vê que os agressores gostam muito de chamar a mulher de vagabunda. Isso é crime, não pode. Eu acho, Marina, que além de tudo, existe, além da vergonha, além do não querer enxergar a verdade, porque ela vai, né, acabar trazendo consequências que a pessoa não quer, se separar ou ficar sozinha. Eu acho que existe uma frustração muito grande, né? Porque você, quando entra num relacionamento, num namoro, num casamento, você deposita ali tantas expectativas que essa frustração acaba sendo um bloqueio. Mas eu, Estela, quero falar para as mulheres também que
tem que ter muita coragem para viver infeliz pro resto da vida. Ai, como é que eu vou ter coragem para sair de casa? Não, filho. Você tem que ter muita coragem para viver o resto da sua vida infeliz, numa relação infeliz, onde você não tem amor, porque isso não é amor, realmente não é amor. Então, tenha coragem para viver, né? É isso, você tem que ter coragem para viver, é isso. Sabe o que é legal do grupo, Estela? Tem muitas mulheres lá que já conseguiram sair do relacionamento abusivo e da agressão e podem trazer esse lado de quem já sobreviveu, né? Então, assim, mostrar que existe uma vida, sim, fora daquele relacionamento, que é um período difícil que você vai atravessar, mas depois a sua vida vai ser outra. O que não dá o difícil é relativo, porque o que a pessoa está vivendo num relacionamento abusivo é muito difícil. Nada é pior. Ela tem que enxergar que aquilo é difícil também, que aquilo é horrível. E que ela corre risco de vida sim. Porque a mulher fala assim, ele faz isso comigo, mas ele não teria coragem de me matar. Quem disse? Quem garante? Quem garante que um homem desse, de uma hora para outra, não se torna um assassino? Né? É complicado. Posso falar rapidinho da Casa da Mulher Brasileira? Pode. Tem mais 5 minutos. Vamos lá. A Casa da Mulher Brasileira de São Paulo, lá dentro funciona a primeira delegacia de defesa da mulher, então tem delegacia lá, dá para chegar lá, fazer boletim de ocorrência, fica no mesmo endereço e elas estão funcionando nesse momento de quarentena, 24 horas por dia fica aberta a delegacia lá dentro, tá? De qualquer maneira, a promotora responsável lá pela casa é a Juliana Mendonça Gentil Tocunduva. Ela é maravilhosa. Ela que atende muitas vezes as vítimas que vão até lá, como promotora, até para orientar. Então, ela disse que a procura nesse período de isolamento diminuiu, o que não quer dizer que a violência tenha diminuído, que as mulheres estão em casa, né? Então, começou a funcionar agora em novembro de 2019, já atendeu mais de 1.000 mulheres. Lá no local também tem defensoria pública, né? Então, quem não tem como pagar advogado, tem a defensoria pública, atendimento psicossocial, o Ministério Público, que a promotora está lá, a magistratura e a Guarda Civil Metropolitana. E ali também tem um abrigo de emergência. Se a mulher chegar lá, não tem para onde ir, ela pode ficar provisoriamente ali numa casa de passagem. Então, é uma concentração de serviços que possibilita esse atendimento integral para a vítima. Fica... Casa da Mulher Brasileira, Rua Vieira Ravasco, 26, no Cambuci, tá? Então, esse é um caminho, assim, é que agora não estão podendo sair de casa. Então, quem não pode sair de casa, na hora da emergência, liga 190 ou aciona alguém que vá discar o 90 e a possibilidade das mulheres fazerem o boletim de ocorrência eletrônico e pedir medida protetiva. Agora, tem que pedir ajuda da família, tem que pedir ajuda, precisa sair da situação, Estela. Não dá para ficar... Ela não pode achar que não tem saída. Tem saída. Tem saída e eu acho, Mariana, que nesse momento o seu grupo deve funcionar muito melhor do que qualquer outra coisa, porque está aí na mão, é rede social, é um grupo protegido, pelo que todo mundo entendeu. Eu acho que minha grande recomendação nesse momento é que as pessoas busquem o seu grupo, violência doméstica, grupo de apoio, né? Com a Florzinha. A Mariana também está aí nas redes sociais, no Papo de Mãe. Ó. Pronto. Dá para ver? Tá aí, todo mundo vendo. Muito bom, Mari. A gente tem recebido mulheres diariamente, viu, Estela? E com histórias assustadoras. Eu imagino. Vamos fazer outro programa. Eu queria te agradecer muito, Mari. Assim, olha, parabéns. É aquele tipo de pessoa que inspira, aquele tipo de pessoa que realmente faz a sociedade crescer como um todo. Eu acho que temos que divulgar o seu trabalho, temos que divulgar todos esses trabalhos. Como sociedade, é nossa obrigação, nós somos responsáveis juntas. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada por falar desse tema aqui, obrigada pelo seu tempo e por compartilhar todo esse conteúdo aí importante, viu? Obrigada de coração. Eu que agradeço a você a oportunidade, parabéns pelo seu trabalho também, adoro você, Estela. Ai, Má, linda, assim, lembro das... Eu falei com o Boris, a fofoca, eu falei com o Boris anteontem, falei, gente, 27 segundos, vão cortar a gente. Mas parabéns, Papo de Mãe, esse violência doméstica
continuamos aí firme e fortes, fazendo o que a gente tem que fazer e pode fazer, né? Beijo grande. Obrigada a todos que participaram também. Sim. Tchau, tchau, Maria.